Eu terminei Judas o Obscuro, do Thomas Hardy. Eu me lembrei nesta releitura de um verso do Manuel Bandeira: a vida inteira que poderia ter sido e não foi. Que é exatamente isso que a gente tem aqui. A gente tem um jovem que é o Judas, que desde que ele é bem novinho, ele tem esse sonho, né, de se educar, de se instruir, de ir até para uma determinada cidade, né, que é a cidade da imaginação dele, dos sonhos dele, que corporifica esses sonhos, e ele não consegue realizar esses sonhos. Ele tem outras coisas que ao longo da vida dele, da sua curta vida, né, vão atraindo ele, que vão interessando, mas ele também não consegue concretizar esses outros tipos de sonhos que ele tem. Ele se apaixona por essa prima dele, né, a Sue, que é uma personagem da qual eu não gosto, para o sofrimento dele, né, para o aumento do seu sofrimento, porque eu acho que os poucos momentos felizes que ele tem com ela não compensam tanto sofrimento. E é, enfim, aquele tipo de vida que é uma vida inteira que poderia ter sido e não foi, como diz o Manuel Bandeira. De você ter uma porção de sonhos, de você ter uma porção de ideais, de você lutar para conseguir essas coisas e não conseguir, porque a gente vê que mesmo quando, por essa ou aquela circunstância, aquilo que o Judas deseja é adiado, né? Tem que ser interrompido, ele retoma depois e tenta conseguir e mesmo assim não consegue. Existe um sentimento aqui de inevitabilidade mesmo, daquilo que é inexorável, que não dá para você fugir, mesmo que você lute, mesmo que você tente, né? Deve ser por isso que a escritora americana Marilyn French escreveu certa vez que ela não gosta dos romances do Hardy, porque ela sente que já está tudo determinado desde o princípio, por mais que os personagens lutem contra. E pelo menos em Judas é isso que a gente sente, né? É um romance muito bem escrito, não há o que dizer. Tem um ritmo excelente, porque você chega, como eu reparei, na página 50 e a história já deu uma boa caminhada, já tem coisas acontecendo, o escritor já está conduzindo você daquilo que vai acontecer mais adiante, o personagem já está se desenvolvendo aos seus olhos, mas é muito pessimista. Há uma grande influência, talvez, ou uma marca, né? Porque o Hardy não era um escritor que começou a escrever no período do naturalismo, mas há uma grande marca do naturalismo aqui, inclusive na descrição de alguns personagens, depois que eles entram num período de degradação, vamos dizer assim, de sofrimento, de degradação, de vida malograda, que tem algo de doentio. Por exemplo, no marido, ex-marido, marido de novo da Sue, né? A maneira como o Hardy descreve ele depois de um tempo faz a gente pensar nas tintas naturalistas, por exemplo, de um Zola, né? Que era naturalista ferrenho mesmo. Então, eu diria que o Hardy é um grande escritor. Esse não é um livro ruim, mas é realmente um livro muito para baixo. Chega um momento aqui que é ladeira abaixo mesmo e se prepare para chorar. Falando em se prepare para chorar, eu li este aqui bem rápido, da Daphne du Maurier, Forte ao Cristal. É um romance que mistura biografia, romance e história, porque a gente fica sabendo logo no princípio, pelos agradecimentos que a autora faz, que esse aqui é um romance que ela explorou o passado de antepassados dela. Apesar de ser inglesa, ela tinha antepassados franceses. E aí ela ambienta essa história no período pré-revolução francesa, no período da Revolução Francesa e na pós-Revolução Francesa, no período das guerras napoleônicas e até um pouco depois, quase no meio do século XIX, quando ela retoma uma das sobreviventes daquele período, né, que já está bem idosa, e que por uma série de circunstâncias que a gente fica sabendo no início do livro, ela resolve contar a história da família, da qual ela é uma das 5 filhas que um casal teve, né? E aí eles são antepassados da própria Daphne. E ela mistura isso, a biografia dos seus antepassados, a história, né? História da França nesse período, segunda metade do século XVIII, até chegar na Revolução Francesa, até as guerras napoleônicas e até fazer esse salto para mais ou menos metade do século XIX.
E ela torna tudo isso ela faz tudo isso com tintas de romance mesmo. Isso aqui não é um texto denotativo, um texto simplesmente de informação histórica ou biográfica, né? Tem todo um tratamento literário aqui que é, aliás, o que comove tanta gente, né? Porque também tem muitos momentos que você se escangalha de chorar, que você não consegue enxergar as páginas porque está chorando, porque aconteceu comigo. Tem personagens soberbamente bem construídos, inclusive personagens que de repente você como leitor, como eu como leitora, não vão gostar, mas que você reconhece que são bem estruturados, bem caracterizados, de forma até que mesmo não gostando, quando alguns desses personagens começam a sofrer, porque estamos vivendo num período de terror, né? Que é esse período da Revolução Francesa, você acaba ficando com pena. Mesmo que sejam personagens que você não gosta. Que eu fiquei muito comovida, e em especial com uma figura que eu não gosto, desde o início do livro eu não gosto, mas eu não pude deixar de me comover. Dá para chorar muito, 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 muito. Se prepare. Mas não é um romance com a mesma visão depressiva, pessimista do rádio, não, tá? É porque realmente é uma história dramática. Embora você tenha sobreviventes depois, tanto que você tem essa mulher, né, a Sophie, que com 80 anos de idade, ela, por causa de coisas que acontecem logo no princípio do livro, ela se senta e começa a escrever a história da família toda. Do pai, da mãe, a família eles eram mestres vidroeiros, né, sopradores de vidro, que é o título original de Forte ao Cristal, sopradores de vidro. Que eram pessoas que faziam os vidros para instrumentos cirúrgicos, né, cristais, taças, coisas desse tipo. Daí o título em português, Forte ao Cristal. E do que essa família atravessa, né? O pai, a mãe e os 5 filhos. São 2 moças e 3 rapazes. E uma das moças sobreviventes é a Sophie. Muito bacana, mas também preparem os lenços. Outra vez, preparem os lenços com essa novelinha da Elizabeth Gaskell. É uma edição bilingue de, acho que está brilhando na capa, né? O Casamento de Manchester. É o tipo de história que eu não gosto de dizer isso, porque às vezes não é isso que realmente acontece, né? Às vezes é aquela desculpa que o autor que está contando ou os personagens estão dando que é aquilo. Mas na verdade, quando você chega ao final de O Casamento de Manchester, da Gaskell, que é uma novela de 1858, você pode dizer com sinceridade, como eu disse com sinceridade, que ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Todas as pessoas sofrem muito aqui e elas não têm culpa. São realmente um conjunto de acidentes, de tragédias, de circunstâncias ruins que envolvem os principais personagens, né? E que colocam todas essas pessoas sofrendo tanto. Uma outra coisa interessante é você ver mais uma vez uma coisa que volta e meia eu me dou conta, né? Se eu não precisasse me dar conta, eu me dou conta outra vez lendo. Você não pode julgar as pessoas ou seu caráter por aquilo que elas dizem ou que elas parecem ser. Você tem que esperar a situação limite, como você tem aqui, uma situação dramática, muito difícil, uma situação limite, para você ver que não é o que a pessoa fala e não é o que a pessoa parece, mas aquilo que ela faz numa situação dessa, que mostra que ela, na verdade, tem um bom coração e tem caráter. Muito bacana. Recomendo, mas também preparem os lenços. E é isso.